E vamos lá então, pessoal, começar a disciplina de matemática financeira e análise de investimento. Eu sou o professor Rodrigo e vou trabalhar essa disciplina com vocês. A ideia dessa disciplina é a gente abordar alguns temas de todo o livro, tá? Primeira coisa que nós vamos entender é que não tem como a gente gravar aulas ou cobrar de vocês todo o livro. É um livro pesado, é um livro que tem composto de 7 unidades e a gente vai focar naquelas que são mais pertinentes de entendimento, aquelas que são necessárias o entendimento de relações, de funções, de fórmulas, para que vocês possam depois fazer uma avaliação mais cuidadosa de investimento e de definições ou de empreendimentos que envolvam a matemática financeira, tá ok? Então, o que nós temos? A unidade 1 é uma unidade básica que trabalha com alguns conceitos fundamentais de matemática financeira, tá? Então, nós vamos falar dos elementos básicos da equação principal da matemática financeira, né, que é uma das características primordiais da brincadeira. Nós vamos falar de fluxo de caixa, que é uma forma de representar a movimentação financeira de uma determinada situação, e taxa de juros. Taxa de juros talvez aqui é aquilo que nós temos de mais importante, certo? Quando se pensa em taxa de juros, elas guardam muitos detalhes, existe muito sobre taxa de juros que não está explícito, que não está entendido. Então, aqui nós temos uma característica bastante importante para o entendimento de vocês, tá legal? Nós temos a unidade 2, que é regime de juros simples, ou também chamado de capitalização simples, tá? Que é a ideia básica da matemática financeira, embora não é a ideia principalmente empregada, certo? Ou seja, entender como é que as taxas de juros proporcionais e equivalentes se comportam, certo? Ou seja, o que isso tem de importante no nosso dia a dia, e principalmente entender os regimes de desconto, tá? O conceito de desconto é muito importante, principalmente dentro desse regime, porque eles são os conceitos praticados normalmente, tá ok? Então você tem o desconto racional, que é um desconto não muito praticado, e o desconto comercial, que é o desconto que nós costumamos utilizar e praticar no dia a dia. E o custo efetivo do desconto. Depois nós falamos de equivalência de capital, e aqui nós vamos falar apenas de um exemplo para que vocês possam entender, tá? Uma vez que todos esses elementos, tudo isso, você tem uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta tecnológica, tá ok? Vocês lembrem que tecnologia é primordial para resolver esse tipo de problema. Nós não vamos aqui dar um curso de matemática financeira baseado em HP12C ou em planilha eletrônica, mas é uma ferramenta que vai estar no dia a dia de vocês, tá ok? Depois nós falamos de regime de juro composto, e aqui é o coração da disciplina, entender a capitalização e os descontos no regime de juro composto é extremamente importante, tá legal? Por quê? Porque o dia a dia do mercado financeiro, o dia a dia das operações financeiras, o dia a dia da vida financeira de qualquer empresa trabalha baseado em regime de juro composto, tá ok? Então é importante entender isso. E aí existe um elemento primordial nesse processo, que é o chamado valor presente e o fluxo de caixa, que é você poder fazer análise. Toda vez que nós temos que fazer análise, toda vez que nós temos que avaliar, toda vez que você tem que avaliar alguma coisa, você costuma levar e trazer o valor presente, certo? Ou o valor futuro. E nós vamos entender como que esses elementos funcionam no dia a dia do curso, tá ok? Unidade 4, renda ou anuidade. Essa é o principal capítulo do curso, pelo menos até onde nós vamos cobrar, que é você entender como é que funciona uma renda, como é que funciona uma anuidade, principalmente nos modelos de financiamento, tá? Toda vez que vocês vão falar de financiamento, toda vez que vocês vão falar
de empréstimo, você trabalha com esses elementos aí, certo? Você trabalha com como que você paga as parcelas, como que são construídas as parcelas, se as parcelas são postecipadas, se elas são antecipadas, se elas são imediatas, se elas são diferidas. Ou seja, aqui você tem as chamadas armadilhas do financiamento, tá ok? Então é muito importante que você entenda quais são essas armadilhas e como que você pode escapar delas, ou como que você pode entender a regra do jogo quando ele é colocado em qualquer operação financeira, seja ela de financiamento, seja ela de divisão de prestações na aquisição de um determinado bem, seja ela na quitação de uma dívida, todas elas envolvem o mesmo processo, tá ok? Pessoal, é muito importante essa aula introdutória, que é onde eu apresento a disciplina, porque é até aqui que nós vamos cobrar a avaliação, nós vamos cobrar a avaliação do curso e nós vamos cobrar as atividades. Certo? É até esse capítulo aqui. Aí você pergunta, professor, mas e as outras unidades? As outras unidades são extremamente importantes, também serão abordadas ao longo do curso, tá ok? Mas elas são são unidades que não farão parte da avaliação e das atividades de nota. Não quer dizer que vocês não precisem, não quer dizer que vocês não têm a obrigação de entender e de estudar. Tanto que essas unidades são extremamente importantes, né? E nós temos aqui o sistema de amortização, que é como é que hoje você faz financiamento tanto para casa quanto para carro, qual é o sistema de amortização dos financiamentos. Depois você tem a avaliação econômica do projeto de investimento, certo? É aqui que aparecem elementos como taxa de retorno, como é que vale ou se vale a pena você pegar determinado recurso emprestado ou não, trabalhar com determinado dinheiro emprestado ou não. Isso tudo está avaliado nessa unidade. E por último, uma unidade chamada inflação e correção monetária, que é como que isso trabalha, certo? Ou seja, como é que é construído o índice de preço, como é que é construído o índice, a taxa de inflação ou de correção monetária, certo? O que é uma taxa de juros aparente e real, isso é muito importante. O que é um índice de correção monetária, como inflator ou deflator, são elementos que fazem parte do dia a dia de vocês. Financiamento ou correção monetária. E aí vocês perguntam, professor, mas se tudo isso é importante, por que não cai na avaliação? Porque são elementos que estão muito mais prioritários para um entendimento, para uma leitura cuidadosa, para um estudo complementar, do que para fazer contas, para aprender e entender o dia a dia. Na verdade, a gente fez uma opção de trabalhar o curso como se fosse um curso em 2 módulos. O primeiro módulo, que é o pegar a mão na massa, aprender a fazer os cálculos, aprender a utilizar as relações, aprender a utilizar as formas de capitalização e como é que as equações envolvem esses recursos, trazer para o valor presente, levar para o valor futuro. E isso está até a unidade 4. Essas unidades aqui seriam unidades complementares que fazem parte da formação de vocês, mas que não tem tanta necessidade de vocês aprenderem a fazer todas as contas, mesmo porque as contas aqui já podem ser feitas com mais facilidade, utilizando ou planilhas eletrônicas ou uma calculadora científica. Por último, é importante falar como que vai ser a avaliação do curso, porque isso faz parte da vida de vocês como estudante. A avaliação é uma prova, certo? Então, nós vamos ter uma prova que contém 10 questões, que envolve as unidades 1, 2, 3 e 4, tá? Essa é a prova de vocês. E depois também nós temos um questionário, ou dois questionários, cada um também com 10 questões,
sendo que o primeiro questionário envolve as unidades 1 e 2 e o segundo questionário envolve as unidades 3 e 4, certo? Então esse é o modelo da avaliação do curso, é ele que vai compor a nota de vocês e espero que a gente possa ter um curso bastante bacana, um curso com muita coisa que possam acrescentar no futuro de vocês, tá legal? Muito obrigado e até a próxima.